tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja bem e os seus familiares também. Aula de número 27, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para o nosso assunto? Livro de atividades, páginas 28 e 29, aposto, continuação do nosso assunto. Correção, livro didático, nosso visto, de número 12, páginas 59 a 64. Vamos lá? O que é aposto? Lembra aí o que é aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com o termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, gente, o aposto ele vem sempre para esclarecer e explicar o que é aquele termo ali que está, a maioria das vezes, entre vírgula, está querendo dizer. Vamos lá ver exemplos de aposto? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será sede das Olimpíadas. Então, eu já sei que a cidade é o Rio de Janeiro. Qual é a informação aí que ele está explicando o que é o Rio de Janeiro? A cidade maravilhosa. Então, cidade maravilhosa, que será o nosso aposto, que ele está explicando, esclarecendo que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade muito próspera. Aqui, Palmas, e quem é o nosso aposto? Capital de Tocantins. Gente, geralmente o aposto, se você tirar ele da oração, ele não, a frase, a oração não vai perder o sentido. Vamos ler sem o aposto? Rio de Janeiro será a sede das Olimpíadas. Esse termo que está entre vírgulas, se eu tirá-lo, fará falta na oração? Não, ela terá sentido completo. Ela apenas é um quezinho a mais. Ela vem explicando só o seu termo anterior. Vamos ver a segunda oração sem o aposto? Palmas é uma cidade muito próspera. Se eu tirar também que Palmas é a capital de Tocantins, se eu tirar essa informação, capital de Tocantins, não vai interferir nada na minha oração. Outros exemplos. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Ela só precisa de uma coisa: carinho. Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Comprei tudo o que eu precisava na feira: banana, melancia, uva e maçã. Então, gente, todos esses termos que estão destacados, imperador do Brasil, carinho, tudo, minha prima, banana, melancia, uva e maçã, são aposto na oração. Primeiro, o aposto explicativo. Apresenta a pontuação. A pontuação mais comum é a vírgula, 2 pontos e o travessão. Deve haver substantivo antes da pontuação. Aqui eu tenho 3 exemplos mostrando aí. Travessão, 2 pontos e vírgula. Conheci o professor Léo, primeiro é um travessão, jovem estudioso. Qual a informação sobre o professor Léo? Que ele é um jovem estudioso. Então, esse é o aposto, ele está explicando o que o professor Léo é. Conheci o professor Léo, jovem estudioso. Conheci o professor Léo, vírgula, jovem estudioso. Então, o explicativo, como o próprio nome diz, ele vem explicando o termo anterior, que também é um substantivo. Quem é o substantivo que vem antes da palavra jovem? É o substantivo próprio Léo. Bom, vamos lá ver mais alguns exemplos? João, amigo da família de José, é gentil. As flores, cores da vida, encantam a natureza. Aqui do aposto explicativo vem dizendo que o João, e o aposto explicativo é o quê? O amigo da família de José é gentil. Então, o aposto vem explicando quem é o João. Aposto explicativo de as flores, cores da vida, encantam a natureza. Quem é o aposto explicativo? Cores da vida, porque vem explicando aí o que as flores são. Esse cores da vida também chamado de aposto comparativo, porque eu estou comparando as flores com as cores da vida.
Bom, agora o aposto enumerativo. Apresenta a pontuação em especial, o sinal de 2 pontos. Então, quando eu ver um sinal de 2 pontos, eu já vou saber que é um aposto, muito bem, enumerativo. Sempre explica 2 ou mais termos, uma observação muito importante. Bem aí, já que ele está enumerando, vai ser mais de um, vai ser 2 ou mais termos. Exemplo, ela me comprou 2 coisas, um sapato e uma bolsa. Vários países estão envolvidos, Brasil, China e Índia. Então, gente, enumerativo está enumerando vários termos. Vamos a outros exemplos? 2 coisas são essenciais, amar e respeitar. Também tenho aí dois termos, 2 substantivos. 2 coisas são essenciais, o aposto está enumerando amar e respeitar. Aposto especificativo. Não apresenta pontuação, mas prestem atenção na formação desse aposto. É formado de substantivo mais preposição de mais um nome próprio. Também pode ser formado de substantivo mais nome próprio. Então, prestem atenção. Formado substantivo, preposição de mais um nome próprio, ou formado de substantivo mais nome próprio. A Rua Goiás é muito grande. Qual é aí o aposto? Goiás, porque está especificando o nome da rua. Então, é um substantivo próprio, muito bem, porque está aí, tem o substantivo rua, mais um nome próprio, que também é um substantivo próprio, Goiás. Comprei um livro do Léo. Eu tenho aí uma preposição e mais um nome próprio. E olha aqui o substantivo livro também. A praia de Copacabana é muito conhecida. Qual é aí? É formada pela primeira ou pela segunda? Formada pela primeira, porque é praia, substantivo de preposição, Copacabana, o nome próprio, que é o substantivo próprio. É muito conhecida. Conheci o escritor Guimarães Rosa. Então, aí eu tenho um substantivo mais o nome próprio. Perceberam? Exemplos. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. A cidade de São Paulo é grande e o mês de junho ainda virá. Lembrando que o aposto especificativo ele não vem entre vírgulas. O rio. Aí, qual é o meu aposto explicativo? É o Amazonas, não tem vírgula, é o maior do mundo. A cidade de São Paulo é grande. Prestem atenção, gente. Rio é substantivo e Amazonas, nome próprio. Cidade, substantivo, mais a preposição de, mais São Paulo, que é o nome próprio. O mês de junho ainda virá. Mês, substantivo de, a preposição e junho, também o nome próprio. Vamos lá, meus queridos, continuando nossa atividade sobre o aposto, vamos para a nossa terceira questão que diz: classifique os apostos destacados em explicativo, enumerativo ou especificativo. Relembrando aí que o explicativo ele vem separado por vírgula, o enumerativo ele vem aí enumerando elementos da oração e o especificativo ele não aparece entre vírgula e na maioria das vezes é um nome próprio. Opa, já tem uma dica da letra A que diz: o escritor Pedro Bandeira tem vários livros infanto-juvenis publicados. Nossa, esse aqui já tá na cara, né, gente? Só pode ser o aposto. Tananã, tananã. Vamos lá, analise. Letra B. A artista plástica Tarsila de Amaral pintou muitos quadros famosos. Margaridas de Mário de Andrade, 1922. Retrato de Oswald de Andrade, 1922. A Negra, 1923. O Autorretrato, 1923. Então,
Professora, eu posso ter mais de um tipo de aposto em uma oração? Com certeza. Na letra B, nós já vimos aí de cara que nós temos dois tipos de aposto. Na realidade, nós temos três, né? Três, mas sendo que um é um tipo e os demais são outro tipo. Então, aí nós temos destacados, aqui a gente tem grifado 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens grifados, mas eu tenho dois tipos de aposto. Então, classifique aí em dois tipos. A letra A é parecida com a letra B, mas o outro é outro tipo de aposto. Fica a dica. Vamos lá, letra C. Todos queriam ver a obra, as crianças, os adultos e os funcionários. Eu tenho aí um aposto, qual é o tipo de aposto que vem aí enumerando elementos que constituem o termo da oração a qual se refere. Então, quais são os elementos que estão se referindo a todos queriam ver a obra? Então, eu tenho um aposto. Tananã, tananã. Vamos lá, letra D. Em São Paulo, há muitos museus interessantes. Pinacoteca, Museu Paulista da USP, Museu do Futebol, Museu de São Paulo, entre outros. Letra D é o mesmo aposto da letra C. Vamos lá, a letra E. Arcos e bandeirinhas é uma criação de Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro. Nós temos aí um aposto que está o quê? Está adicionando uma informação e eu tenho também uma vírgula. Só pode ser o aposto? Isso mesmo, querido. Então, transcreva. Quarta questão. Preencha as lacunas com um aposto conforme o solicitado entre parênteses. Queridos, essa quarta questão é uma questão pessoal, então os senhores farão mediante aos seus conhecimentos adquiridos ao longo de nossas aulas sobre o aposto. Então, o Brasil, temos uma lacuna, recebe muitos turistas. Você vai colocar aqui um aposto explicativo. Não esqueça, se eu tenho um aposto explicativo, eu tenho que ter uma vírgula, isso mesmo. Na letra B, eu tenho um aposto especificativo que não se separa entre vírgula, mas especifica ou individualiza um termo da oração. E é comum que seja um nome próprio. Vamos lá, letra C. Nós temos um aposto enumerativo, não esquecendo que vai enumerar elementos aí, termos a oração que se refere. Nós temos aí na letra E um especificativo, que eu já comentei, mas vamos lá de novo. O especificativo, ele vai o quê? Especificar ou individualizar um termo da oração. É comum que seja o nome próprio. Vamos lá, o próximo. Aí na letra F eu tenho um aposto explicativo, letra G eu tenho um especificativo, letra H enumerativo e letra I um aposto explicativo. Senhores, não esqueçam das regras em relação ao aposto, a função e o tipo de aposto, quando há ou não vírgula. Não esqueçam, senhores. Quinta questão. Utilize vírgulas para separar os apostos explicativos. Então, vocês já sabem a regra. Acrescentem a vírgula aonde for necessário. Vamos lá para a nossa próxima página, página 29. Página 29, letra D. Você já sabe, é para continuar utilizando vírgula aí, separando os apostos explicativos. Eu tenho letra D, letra E, F, G, H e letra I. Prestem bem atenção aonde será necessário a vírgula, não esquecendo que o aposto explicativo, ele explica e fornece uma informação adicional a respeito de um termo da oração.
E observação que ele sempre deve ser separado por vírgula. Vamos lá, sexta questão. Pede na sexta para você classificar os apóstolos destacados. Nós temos aí, letra A, o jornalista William Bonner apresenta o Jornal Nacional. Prestem atenção que nós não temos vírgula e temos um nome próprio. Vamos lá? Você já sabe, já aprenderam todas as dicas, então vamos só comentando aqui. B. Ivo Pitangui, vírgula, cirurgião plástico muito famoso, vírgula, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Letra C. Nas férias, visitei 3 países, França, Inglaterra e Portugal. Muito fácil, né, gente, essa letra C, porque está enumerando os fatos, então eu aposto. Tananã, tananã. Vamos lá. Letra D. Ruth Rocha, escritora de grande sucesso, é membro da Academia Paulista de Letras. Letra E. O escritor Pedro Bandeira é um autor de livros infanto-juvenis. Gente, esse daí, quando vem o nome específico aí, o nome é um dos mais fáceis de se identificar. A professora Rafael Sanches recomendou-nos a leitura do livro. E letra G. Chefe de cozinha Oliver Arquier tem muitos segredos. Vamos lá para a nossa questão de número 7, que diz o seguinte: assinale V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Uma dica nessa questão de número 7, eu tenho 4 opções que são falsas. Então, 4 opções dessas alternativas são falsas. Então, analise toda a oração, analise o termo que está grifado e também a classificação do apóstrofo que está entre parênteses. Verifique se está correto ou não e não esqueça das pegadinhas. Vamos lá exercitar? Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas, foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora, nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe: sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Meus queridos, continuando a correção do nosso livro didático, faremos a correção do nosso visto de número 12, que vai da página 58 até a 64. Bom, ontem nós iniciamos aí a 58, fizemos todas as questões até a 9. Lá na nossa agenda está da página 59, mas temos que começar aqui lá pela 58, por quê? Leia mais uma crônica. Nós temos aqui o início da crônica O Coelho e o Cachorro, que vocês já leram, nós também já comentamos. E a continuação da crônica é na página 59. Essa crônica fala de um cachorro que virou amigo de um coelho, e o coelho acabou morrendo, e os donos pensavam que teria sido o cachorro, mas isso acontece todo um desenrolar da história, e no final fala uma coisa bem legal, que diz, que eu quero até ressaltar novamente: julgamos os outros pela aparência, mesmo que tenhamos que deixar esta aparência como melhor
nos convém, maquiada. Coitado do cachorro, coitado do dono do cachorro. Coitado de nós, animais racionais, que diz que muitas vezes nós julgamos as pessoas só pela aparência antes de conhecê-las. Quem nunca fez isso, né, gente? Eu espero que com essa crônica, com essa lição de vida, nós possamos refletir e deixar de julgar o próximo. Vamos lá para a próxima página. Página 60. Vamos lá, página 60, continuando nossa correção. E diz o seguinte. Questão 11. As crônicas de Mário Prata, pelo seu estilo, são marcadas pelo humor. Identifique no texto uma passagem que o cronista faz você rir, apesar de estar lendo um fato triste. Gente, essa questão 11, é uma questão bastante pessoal, porque você vai analisar a parte que você julgou engraçada. Nós temos aqui uma sugestão de resposta, mas não apague a sua, porque é pessoal. Quem não conseguiu entender essa pergunta, aí sim pode ver se está de acordo com o contexto. Bom, aqui diz: os 2 primeiros momentos do texto apresentam um tom bem-humorado, apesar do desfecho triste e trágico. É uma crônica que retrata o cotidiano sob o ângulo da comicidade. A crítica de costumes aparece no tom irônico da representação e da análise. Questão 12 diz: você deve ter observado que a crônica O Coelho e o Cachorro apresenta 3 partes distintas. A história contada é apenas uma dessas partes. Converse sobre isso com professores, colegas e responda. Quais são as outras partes do que acontece em cada uma delas? Senhores, essa é uma pergunta com uma resposta pessoal. Então, você iria analisar no seu ver as 3 partes do texto. Aqui eu tenho uma opção de respostas. Então, os senhores reflitam sobre ela. Se a sua resposta da questão 12 estiver dentro do contexto, não precisa apagar, só complementem, ok? Vamos lá para a questão 13, que pede para você preencher o quadro a seguir, identificando a organização das crônicas A Vida no Chip e O Coelho e o Cachorro, e destacar aí o pretexto, se houver a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, e se houver desfecho. Vamos lá. Então, queridos, quando me enviaram a foto, alguns alunos nas fotos confundiram um pouquinho, mas pedi para fazer a correção. E vamos lá, os que não me enviaram, prestem atenção para vocês corrigirem. Então, nós temos aqui o pretexto, A Vida no Chip, O Coelho e o Cachorro. Observem que está aqui em cima discriminando cada uma das crônicas. Então, nós temos aqui o pretexto, é quase um trava-língua, gente, pretexto. O pretexto do A Vida no Chip, O Coelho e o Cachorro. Então, nós temos aqui, observem, vejam se as suas respostas estão dentro do contexto, e vamos para a próxima página, que é a nossa página de número 61. Página de número 61, gente, eu vou acelerar um pouquinho, porque nós temos poucos minutos de vídeo, ok? Então, eu vou dar uma parada para vocês verificarem. Situação inicial da Vida no Chip, O Coelho e o Cachorro. Depois da situação inicial, nós temos o conflito, ok? Depois do conflito, nós temos aí o clímax de cada um dos contos, de cada uma das crônicas. Em seguida, depois do clímax, nós temos aí o desfecho de cada uma delas. E por último, nós temos o comentário, que se vocês perceberem, nós só temos o comentário aí do narrador, do Cachorro e o Coelho. A Vida do Chip nós não temos. Então, diz assim no final, no Coelho e o Cachorro, o cronista lamenta o acontecido com o cachorro e critica a hipocrisia, o julgamento pela aparência e a falta de humanidade. Vamos lá para a próxima página.
Página 62, nós paramos a correção até a 64. Na 62 diz o seguinte: 14. O que você notou em relação à linguagem do texto, o coelho e o cachorro? E a semelhança é semelhante à da crônica da vida do Chip? Pede para você comentar e registrar suas conclusões. Bom, pergunta e resposta. Bom, a linguagem da crônica O Coelho e o Cachorro é informal, ou seja, uma linguagem coloquial, apresenta aí traços de oralidade, e a vida do Chip não. Enquanto o coelho e o cachorro apresenta gírias, a vida do Chip não, uma linguagem mais formal. B, copie um trecho que confirme sua resposta da questão anterior, e nós temos aqui sugestão de resposta, quando diz agora pintou uma nova, ou doido, até comprou um pastor alemão. Então, isso aqui, ok? 15. A pergunta e agora repete-se 3 vezes nessa crônica na forma de pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não necessita-se de resposta. Está. O vizinho está certo, e agora? Meu Deus, e agora? Mas algumas horas os vizinhos iam chegar, e agora todos se olhavam. Você sabe por que esse tipo de pergunta tem esse nome? Está aqui, porque é uma pergunta feita sem a pretensão de ser respondida, apenas para manter o leitor interessado no desenrolar dos acontecimentos. Então, quando você vê esse nome, pergunta retórica, já sabe que é uma pergunta sem pretensão de resposta. Vamos já para a última questão. Questão de número última a ser respondida aqui. Questão de número 16, que diz o seguinte: fala aí da crônica lida nesse capítulo, existe verossemelhança, porque o leitor tem a impressão de que tudo ali foi narrado e foi verdadeiro. Então, diz assim: sobre a crônica, a vida do Chip, explique se a verossemelhança seria mantida, mesmo que a cena em que a mulher do pesquisador sugere jogar o Chip fora fosse mudada para fique com o Chip, disse ela, voltando a ser um rato de laboratório que fugiu rapidamente pela janela. Nós temos aqui a sugestão de resposta que diz: não existe verossemelhança porque no contexto do texto não existem elementos anteriores para supor que em algum momento a mulher do pesquisador tivesse sido um rato de laboratório. Por isso, não é possível acreditar nessa transformação fantástica que altere toda a lógica do texto. Ok? Se a sua pergunta está, a sua resposta, quer dizer, está dentro do contexto, não apague. Vamos já para a próxima página. Página 63, gente. Essa aqui é pessoal e diz: agora você vai fazer como narrador, o coelho e do cachorro, vai escrever no comentário uma crítica, uma análise da situação, hábitos, atitudes e comportamento dos personagens de A Vida no Chip. Compartilhe sua criação com um grupo de colegas. Ou seja, gente, vocês analisarão ali o comportamento do cientista, de ter colocado o chip na sua pele, você analisará o comportamento da mulher, de ter desistido do casamento, e ele ter optado por deixar o chip na sua pele, ao invés de tirar e viver sua vida com sua esposa. Então, você fará este comentário, tá? De uma maneira aí, pode ser 2 parágrafos, sem problema, não esqueçam. 2 dedinhos de margem e inicia-se com letra maiúscula. Vamos lá, próxima. E última página, que é a página 64, que tem aqui uns comentários para vocês fazerem a leitura, que diz: concluímos aqui o capítulo, mas você, leitor ou leitora, siga pensando na criação de uma crônica intrigante a partir do seu chamado. Então, aqui tem uma chamada que você para a leitura, e espero que vocês tenham feito a correção e tenha dado aí tudo certo. Até a próxima. Tchau, tchau.